Centro de Cultura e Educação Popular Vila Soma. Curso de alfabetização. Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal de alfabetização popular Vila Soma. Hoje a gente está aqui para continuar no tema dos trabalhos e profissões. Então, se você chegou aqui agora, eu peço que você volte desde a primeira aula para entender o nosso método e para entender do que a gente está falando. Bom, nas aulas anteriores vocês trabalharam com algumas profissões, que tipos de instrumentos elas utilizam, que tipos de atividade elas realizam. E hoje a gente vai trabalhar com a mais importante das profissões que existe, a profissão de quem faz o trabalho doméstico, ou seja, todo aquele trabalho dentro de casa que permite a gente sobreviver. Por exemplo, fazer uma comida, limpar a casa, garantir que as roupas estejam limpas, passadas e essas coisas. Tá bem? Para a gente começar já bem aquecido, a gente vai abrir a palavra doméstico. Eu vou escrever ela aqui na lousa. Doméstico. Aí temos a palavra doméstico. Vejam só, tem algumas coisas bem peculiares nessa palavra. Para começar, com esse tracinho aqui que fica em cima do E. Para que serve esse tracinho? O som do E, como vocês sabem, ele pode ser dito de duas formas. E ou é. Para eu garantir que a pessoa que vai ler essa palavra vai ler é e não e, eu coloco esse acento aqui em cima. Então, se não existisse esse acento, a gente leria domestico, tá bom? Então, não se assustem com ele. Ele vai aparecendo aos poucos aqui ao longo das nossas aulas. E agora, vamos abrir os sons, né? E ver todas as famílias, né? Os sons dessas famílias. Para começar com o do, que é o primeiro som. Vamos antes contar quantos sons tem aqui? Do, tico. Doméstico. Vamos ter 4 sons para abrir aqui. Então, na família do do, a gente tem o da, o de, o de, o do e o do. Então, vamos lá. Da, de dado, de dedo, de dinheiro, do, de doméstico e do, de dunga. Agora, o segundo som, ele tem uma diferença. Porque aqui, ó, eu tinha 2 letras, certo? D e O, para formar esse som. Aqui eu vou ter 3 letras para formar esse som. Então, eu estou falando do som do mês. Não é me, é mês, com esse S aqui no final. As famílias desse som seguem, quer dizer, os sons dessa família seguem a mesma lógica. Então, mas, de máscara, mês, de mesmo, mis, de mistura, mos, de mosca e mus, de musgo. Então, vejam, aqui todos os sons dessa família são mas, mes, mis, mos e mus. Bom, agora vamos para os outros sons aqui. O som do ti, a família dele é o tá, de tatu, T de telefone, T de tigre, o to de tomate e o tu de tu. Então, os sons dessa família são tá, te, ti, to, tu, certo? E agora nós temos
o último som. Esse som aqui tem os seguintes sons, né, nessa família. O som do K. E agora vem aquela pegadinha que eu sei que vocês lembram. Por quê, né? A família desse som aqui, ela muda, né? Os sons vão mudando. Então aqui eu falo K. Mas o restante, né? Aqui, quando eu tenho o próximo som, eu não falo Q, eu falo C. Então eu tenho K, C, Si também, e Co, de novo, e Cu, e Cu. Então, eu tenho, né, nessa família os seguintes sons: K, C, Si, Co, Cu. Vejam como mudam, né? K, C, Si, Co, Cu. Bom, copiem aqui no caderno, né, todas essas famílias. E agora, eu queria trabalhar com vocês esse pedacinho aqui da palavra, ó. Esse som aqui, a gente viu em doméstico, que ele é o som do mês, né? Esse som é composto por 3 letras, M, E e S. Nem sempre, quando essas letras aparecem juntas, elas têm o mesmo som. Vou dar um exemplo para vocês. Nesse caso aqui, quando eu coloco esse A aqui no final, vamos ler juntos essa palavra. Mesa. Vejam só como mudou. Agora, eu tenho outros 2 sons. Mesa. Mesa. Mesmo que eu tenha a mesma ordem de letras de doméstico, ó. Do, mes, ti, co. Aqui eu lia esse som como mês, né? Quando eu vou falar a palavra, tá aqui, ó, doméstico. Mas aqui não. Mesmo sendo a mesma ordem de palavras, eu leio como mesa. Tô falando isso pra gente lembrar como é importante a gente se basear no som, ou seja, naquele movimento mesmo que a nossa boca faz. E não só na ordem das letras, tá? Dentro da palavra. Então eu tô mostrando aqui pra vocês que 3 letras na mesma posição podem ter 2 diferentes sons. Ou mês, como em doméstico, ou mesa, 2 sons diferentes, tá bom? Para treinar, eu vou propor agora um primeiro exercício. Exercícios. Pessoal, nesse primeiro exercício, a gente vai testar se vocês entenderam a diferença entre os sons da família do ma, me, mi, mo, mu e do mas, mes, mis, mos, mus, como aparece na palavra doméstico. Para isso, a gente vai ler junto essas palavras aqui, mas eu vou pedir que vocês encontrem onde é que estão os sons da família do mes. Que sons são esses? Os sons do mas, mes, mis, mos, mus. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou selecionar aqui as palavras e a gente vai ler juntos. Depois vocês retomam essas palavras e circulem aí, façam uma bolinha onde é que aparece a família do mas, mes, mis, mos, mus. Tá bom? Essa primeira palavra aqui é a palavra meses. Embaixo dela, a palavra mistério. Embaixo, mostrar. Músculo. Mestre. Miséria. Mosaico. Mastro. Misto. Museu. Mastigar. Moscou. E música. Agora que a gente leu todas elas, retomem e tentem encontrar sons da família do mas, mes, mis, mos, mus. Vou pedir que vocês parem o vídeo para tentar fazer o exercício, porque eu vou explicar melhor as palavras e dar a resposta na próxima cena aqui desse vídeo, tá bom? Bom, eu vou passar a resposta para vocês desse exercício. Nosso objetivo era encontrar o som do mês.
parecido com o trabalho doméstico. Lembrando que os sons da família do mês são mas, mes, mis, mos e mus. Onde é que a gente encontra esses sons? Vamos ler junto essas palavras. A primeira palavra é a palavra meses, que eu estou sublinhando aqui. Meses. Eu tenho o som do mês aqui? Se façam essa pergunta. Não, não é mesmo? Vamos para a palavra de baixo. Mistério. Tem algum som da família do mas, mes, mis, mos, mus aqui? Sim, tem o som, né, dessa família e esse som é um mis. Então, eu posso circular aqui. Em mostrar, eu também tenho outro som, o mos. Em músculo, também tem outro som, o mus. Em mestre, também tem outro som dessa família, o mes. Em miséria, eu tenho algum som da família mas, mes, mis, mos, mus? Vejam só, mi, zé, ria, não tem. Em mosaico, mosaico, não tem. Em mastro, tem algum som da família mas, mes, mis, mos, mus? Tenho sim, o som do mas. Em misto, eu tenho algum som da família mas, mes, mis, mos, mus? Tenho o mis. E nessa palavra museu, aqui em cima. Museu. Quantos sons eu tenho? 2. Museu. Tem algum som aqui parecido com a família do mês? Ou seja, tenho mas, mes, mis, mos, mus? Não tem. Em mastigar. Mastigar. Tenho o mas aqui da mesma família, né? Em Moscou. Tenho o mos aqui dessa família. Em música. 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 Tenho algum som da família do mas, mes, mis, mos, mus? Não tem. Então, todas essas famílias que estão com todas essas palavras que estão com o X, eu não tenho nenhum som da família do mês. E aí, você tinha conseguido acertar? E bom, já que a gente já está com todas essas palavras aqui na tela, eu vou pedir mais um segundo exercício, que vocês escolham 2 dessas palavras e abram todos os sons e todas as famílias desses sons, tá bom? Podem escolher qualquer uma dessas. Como eu falei para vocês, os trabalhos domésticos são todos aqueles trabalhos que a gente faz dentro da casa. Ou seja, né? Tudo aquilo que envolve o reparo, a manutenção da casa e de quem vive dentro da casa. Sejamos nós, os bichos de estimação, nossos filhos, enfim. Tudo aquilo que envolve o nosso cotidiano mesmo dentro da casa. Eu separei aqui algumas atividades dessas que a gente faz dentro de casa. Então, a primeira delas, eu pensei, talvez porque eu esteja gravando esse vídeo próximo da hora do almoço, em fazer comida. São 2 palavras, e aí eu vou pedir para vocês escreverem essas palavras no caderno para dar uma treinada. Se tiver muito rápido, você pode pausar o vídeo para escrever, tá bom? Então, fazer comida. A primeira tarefa. A segunda, limpar. Ou seja, né, limpar os vidros, limpar o chão, limpar a casa, de maneira geral. Depois, lavar. E aí, eu esqueci de lavar o quê, né? Lavar louça. Certo? Então, além de limpar, lavar, 2 palavras também. Louça. A quarta atividade que eu pensei é varrer. Varrer. A quinta, lavar também, igual aqui em cima. Mas em vez de lavar louça, a gente lava roupa. Roupa. E por último, passar roupa também. Tá? Então, essa palavrinha roupa aqui, tá aqui embaixo também.
Bom, apresentando essas palavras para vocês, agora eu gostaria que a gente olhasse os sons dela, tá? A gente não vai abrir todas elas aqui para a aula não ficar muito extensa, mas é importante a gente ir sentindo os sons dessas palavras. Então, aqui, ó. Fazer comida. Nessa primeira palavra aqui, fazer. Quantos sons a gente consegue contar nela? Fazer. 2 sons. E comida. Comida. 3 sons. Agora uma difícil. Limpar. Quantos sons vocês conseguem identificar aí na pronúncia dessa palavra? Limpar. Limpar. São 2 sons. Limpar. Certo? Esse primeiro som aqui, ó, ele também tem 3 letras. Igual esse aqui, igual esse aqui. Limpar. Agora, próxima palavra. Lavar. Lavar. Esse último som aqui também tem 3 palavras. E agora aqui, ó. Louça. 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 A gente tem lo, primeiro som. Sa. Louça. Certo? Essa letrinha aqui, tá meio esquisita aqui na lousa, mas ela é um C cedilha. Ou seja, eu faço meu C e depois eu faço um rabinho aqui no C, ó. Certo? Ela se chama C cedilha. Varrer. Varrer. Esquisito demais esse segundo som. Ele tem R, R, E e R. Ou seja, 2 R's repetidos aqui. Esse vai ser o tema da próxima aula. Então guardem aí a curiosidade. Por hora, é importante a gente saber que tem 2 sons aqui. Varrer. De novo aqui, né? Lavar. E agora, em vez de louça, roupa. 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 3 sons. Roupa. Aqui embaixo. Passar. Passar. 2 sons. Passar. Aqui de novo, eu tenho esse SS repetido aqui. 2 vezes. Vai aparecer mais pra frente, com calma. E depois, roupa, igual a gente abriu aqui em cima. Roupa. Pronto. Temos todos os sons aqui dessas atividades domésticas. Como vocês estavam vendo, cada atividade nossa geralmente requer pelo menos um instrumento, né? Seja um produto, um utensílio, um eletrodoméstico. Então eu trouxe alguns aqui para a gente ilustrar. Por exemplo, qual é o principal instrumento que a gente precisa para fazer comida? Bom, não sei vocês, mas aqui na minha casa, principalmente uma panela. Vou escrever aqui a palavra panela. A gente poderia pensar em outros, né? Por exemplo, uma faca, um fogão, mas eu resolvi trazer aqui panela. Vamos olhar para essa palavra aqui, ó. Panela. Muito fácil de saber quantos sons tem aqui, né? Panela. 3 sons. Panela. Vamos pensar aqui, qual que é o principal instrumento, por exemplo, para limpar? Depende do que, né? Mas eu pensei aqui em limpar, tipo, passar pano e tal. Então, seria um produto de limpeza. Vou dar de lado para vocês enxergarem. Então, produto de limpeza. E aí, cada um usa um, né? Tem gente que gosta de algumas marcas, tem gente que faz o próprio produto, né? Usando vinagre, álcool e tal. Então,
Essas 3 palavras aqui são produto de limpeza. Bom, e para lavar a louça, o que a gente precisa? Da buchinha, da água e do detergente. Então, eu vou escrever aqui também. Gente, tá super exprimido aqui na lousa, né? Mas depois eu coloco uma foto melhor para vocês copiarem no caderno. Detergente. Tem muitos sons essa palavra. Vamos lá. Detergente. 4 sons. Detergente. 4 sons. Bom, e para varrer? Qual é a ferramenta que a gente precisa? Com certeza uma vassoura. Vassoura. Olha quem apareceu aqui de novo. Esse Szinho repetido. Então vamos ver quantos sons tem essa palavra. Vassoura. 4 sons também. Vassoura. Correto? Bom, e para lavar roupa, o que a gente precisa? Às vezes tanquinho, às vezes um tanque, às vezes uma máquina, mas sempre sabão. Correto? Então, aqui temos uma palavra com quantos sons? Sabão. Sabão. E aqui uma curiosidade. Lembra que eu falei que aquele acentinho do doméstico era para eu saber quando que eu falo e ou é? A mesma coisa acontece aqui com esse símbolo que está em cima do A. Para que ele existe? Para eu saber que em vez de falar A, eu vou falar A. Então, sempre que eu ver esse tiozinho aqui, né, essa franjinha em cima do A, significa que eu tenho que falar A. Mas não precisa ficar nervoso nem desesperar com esse acento. A gente vai trabalhando eles aos poucos. Bom, e por fim, para passar a roupa, a gente precisa de uma tábua, mas sempre de um ferro. Então, aqui eu tenho um ferro. Ferro. 2 sons. Beleza? Bom, eu vou projetar aqui um quadro melhor escrito, porque acabei me espremendo aqui. Mas o importante dessa atividade é mais a gente treinar a escrita dessas palavras. Então, eu não vou abrir todos os sons, tá bom? Escrevam aí no caderno, repitam com vocês essas palavras. Se vocês lembrarem de mais alguns instrumentos aqui dessas atividades, também podem completar aí no caderno de vocês. Como prometido, tá aqui uma tela melhor escrita, né? Tá mais fácil de vocês entenderem, já que a minha lousa estava muito pequenininha. Então, todas essas palavras aqui são exatamente as palavras que eu tinha escrito na lousa. Se vocês precisarem, pausem o vídeo para copiar no caderno. Exercícios. Nesse exercício, eu dividi a minha lousa em 2 partes. Na parte esquerda, tem todas as atividades que a gente viu. Vamos ler juntos? Eu vou marcar aqui para vocês saberem onde eu tô lendo. Então, aqui, ó, lavar louça. Esse primeiro. Vejam o meu ponteiro aqui brilhante. Embaixo, varrer. Embaixo, cozinhar. Passar roupa. Limpar e lavar roupa. Certo? Todas as atividades que a gente já escreveu. Copiem aí no caderno nessa ordem. Façam essa linha aqui no meio, dividindo também o caderno de vocês. E vamos escrever do lado direito todos os instrumentos ou produtos que eu utilizo para fazer essas atividades. Então, o primeiro, produto de limpeza, ferro, sabão, detergente, panela e vassoura. Agora, o que eu vou pedir para vocês? Tentem encontrar aqui na lista de atividades e conectar essa atividade com o seu instrumento. Vou dar um exemplo. Então, varrer aqui, ó. Varrer.
qual instrumento que eu uso para varrer? Vassoura, né? Então, eu venho aqui nessa lista, encontro a vassoura e conecto com varrer. Façam isso para todas as outras atividades. A gente vai passar agora para o quarto exercício. Nesse exercício, eu gostaria que vocês escrevessem frases com o conteúdo das atividades e dos instrumentos que a gente estava vendo antes. Então, por exemplo, eu gostaria que vocês escrevessem aí no caderno a seguinte frase: para tal coisa, eu uso tal coisa. Ou seja, né? Para, completem aqui, no lugar desse traço, a atividade. Vou dar um exemplo. Então, para varrer, certo? Para varrer, eu uso, o que eu uso para varrer? Vassoura. Então, para atividade varrer, eu uso vassoura. Tentem aí no caderno de vocês trocar essa palavra varrer aqui que eu escrevi por outras das atividades que a gente viu. Passar roupa, limpar, lavar roupa, lavar louça, enfim, todas as outras atividades que a gente viu. Cozinhar. E aí, em cada uma dessas atividades, coloquem aqui nessa última linha qual é o instrumento que vocês utilizam. Então, nesse caso do exemplo, para varrer, eu utilizo vassoura. Mas e para passar pano? O que vocês utilizam? E para cozinhar? O que vocês utilizam? Tentem completar aí para formar essas frases. Para terminar essa aula, eu gostaria de fazer uma última reflexão e um último exercício. É o seguinte, né? Muitas vezes a gente realiza atividades dentro de casa, mas que são também atividades remuneradas fora de casa. O fato dela ser remunerada ou não muda o fato dela ser um trabalho. Então, por exemplo, né, um cozinheiro, ele cozinha dentro de casa, mas se ele cozinha, né, num restaurante ou numa cafeteria e recebe um salário por isso, aí ele tem, né, esse trabalho de cozinheiro. Ou seja, cozinhar em si é um trabalho. Da mesma forma que todas as atividades que a gente faz dentro de casa também são um trabalho. E dão muito trabalho também, né? E aí, pensando nisso, né, quando a pessoa faz os trabalhos domésticos, né, e não tem nenhum outro emprego, a gente geralmente chama ela de dona de casa ou de dono de casa. Mas quando ela faz isso em troca de um salário, né, ela recebe muitos nomes aí, dependendo do tipo de trabalho que ela faz. Então, por exemplo, né, o nome mais geral pode ser empregada doméstica, ou seja, empregado doméstico, uma pessoa que está empregado ou empregada para fazer um serviço doméstico. Mas também eu posso pensar em faxineira, que tem um trabalho um pouco diferente. Ou então em diarista, né, que vai uma vez por dia. Ou então em passadeira, que vai só passar roupa. Ou então em cozinheiro, que vai só cozinhar. Então eu tenho várias profissões, né, pensando aí nos trabalhos domésticos, certo? E aí eu pensei em uma última palavra para a gente abrir juntos, que é a palavra faxineira. Na verdade, a palavra é faxina. Que é, então, o trabalho, né, a função da faxineira. Eu escolhi essa palavra porque ela tem uma letrinha que quase nunca aparece pra gente, que é a letra X, né? Por que ela nunca aparece, né? É uma letrinha que vem de fora e não está muito presente na nossa língua. Tem algumas outras palavras, né, que talvez vocês conheçam. Bom, vamos então abrir essa palavra faxina. Quantos sons ela tem? Fa, xi, na. 3 sons. Na família do Fá, quais sons a gente pode lembrar que pertencem a essa família? O próprio Fá, o Fé, o Fi, o Fó e o Fum. Certo? Então, Fá, Fé, Fi, Fó, Fum.
Essa família aqui já apareceu nos vídeos anteriores, então eu vou passar por ela um pouco mais rápido. Agora temos a outra família de sons do Xi. Essa é difícil, hein? Quais outros sons vocês conseguem se lembrar dessa família? O Xá, Xé, Xi, Xó, Xu. Chá de shampoo, por exemplo. Xê de... não consigo pensar em nada. Xi de xixi. E Xu, por exemplo, desse nome aqui que eu tenho certeza que vocês conhecem. Xu, chá. E por último, a família do som do Na. De na, né, ni, nó, nu. Na, né, ni, nó, nu. Correto? Exercícios. Para terminar essa aula de maneira desafiadora, eu queria desafiar vocês a ler algumas palavras que têm X. E por que isso é um desafio? Porque o X é quase um camaleão. Sabe o camaleão que muda de cor dependendo de onde ele está? Às vezes fica verde, às vezes fica cor do tronco, às vezes cor da pedra. O X tem muitos sons. Então eu posso ler o X, às vezes parecido com o Z, às vezes com o som de tss, tss, assim. Então ele é uma letra que ela é difícil. E a gente vai trabalhar com ela mais pra frente. Mas só para dar uma pitadinha aí no desafio, eu trouxe para vocês 3 palavras. E eu vou pedir para vocês pausarem o vídeo e tentar ler primeiro essas palavras sozinhos. E agora, na sequência, a gente vai ler juntos. Essa palavra aqui é a palavra e. Como será que eu leio isso aqui? Exemplo. Vejam só. Exemplo. Não tem nada do X de Xuxa aqui, né? Nesse caso, eu leio o X, né? Eu leio esse som aqui, eu não leio como X, eu leio como Z. Então ficou exemplo, certo? Quantos sons tem aqui, né? Vamos fazer aqui. Exemplo. 3 sons. Aqui eu tenho uma outra palavra, né? Que é a palavra exato. Exato. Vejam o som do X aqui. Exato. Outro som, né? Tenho 3 sons. Exato. Em vez de falar chá, eu falo zá, nesse caso. E por fim, essa última palavra aqui é a palavra tóxico. Tóxico. Vejam o quanto minha língua tem que se mover para fazer esse som do X. Tóxico. É difícil, né? Então tentem escrever essas palavras aqui no caderno. São palavras muito difíceis, como eu disse, era um desafio, porque o X aqui, né, mudou de som nesses 3 sons. Mas tentem ir falando essas palavras para vocês irem se acostumando com elas. E aí vocês vão me perguntar, mas como é que eu sei que aqui é com X? Gente, a memória ela vai guardando, tá? Então é um processo longo, mas de memorização mesmo. Por isso que eu queria apresentar elas para vocês. Então só para a gente passar de novo. Exemplo, exato e tóxico. E aí, com esse desafio final, a gente termina essa aula de hoje. Eu espero poder ver vocês nas próximas aulas. Se cuidem, bons estudos e até mais. Tchau!